Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar de um tema que eu falo muito pouco aqui no canal. Eu vou falar sobre a volta de Jesus, eu vou falar como que surgiu esse tema desse vídeo de hoje. E no final dessa breve, explanação que eu quero aqui trazer sobre a volta de Jesus, eu vou citar um testemunho, um relato de uma experiência pessoal minha, de uma revelação que Deus me deu no passado, que me impactou profundamente sobre a volta dele, viu, irmãs? Foi assim, é um testemunho, um relato de uma experiência, de uma revelação que Deus me deu lá no passado. E eu quero, antes disso, falar sobre a volta de Jesus. E antes de falar sobre a volta dele, eu quero fazer aqui uma breve oração. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? A ideia desse vídeo aqui veio de uma inscrita aqui do canal. Ela está aqui já há alguns anos acompanhando. E ela é uma irmã assim, muito amada, viu, irmãs? Ela é daqui da minha cidade, essa irmã. E ela me ajudou muito em uma época de uma obra missionária. E estivemos um tempo fazendo uma obra missionária aqui. E essa irmã, ela nos levava, toda semana ela nos levava lá para fazer a obra missionária. Na época eu ainda não tinha o carro, né? E ali ela levava, né? Aquela irmã, foi uma irmã que me ajudou muito. E hoje eu me senti assim muito tocada, viu, irmãs? Quando ela assim me abordou, ela falou: por que você não fala da volta de Jesus? E eu fiquei assim, né? E eu quero aqui falar sobre a volta de Jesus, porque ele está voltando. Ele está voltando. Quando você olha para Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, lá no seu discurso, na sua pregação, ele vai falando ali sobre o que possivelmente estaria para acontecer acerca de alguns sinais que iriam acontecer antes da vinda do Filho do Homem. Então ali, e ele fala, né, sobre, ele vai utilizar uma figura de linguagem, ele vai colocar fatos do cotidiano, e dentre esses fatos do cotidiano, ele vai jogando as verdades espirituais. Então, ele fala de noivo, de noiva, de botija, de azeite. Ele fala sobre a parábola dos talentos. Ele pega fatos porque ele queria que a multidão o entendesse, o compreendesse, o que ele estava falando. Então ele pega de fatos do cotidiano, fatos usuais, coloquiais, do dia a dia comum, porque quem o seguia era a multidão. E ele vai colocando as verdades espirituais. Ele fala aqui, mãe, sobre o grande julgamento. Ele fala sobre a grande tribulação. Ele fala aqui, ó, sobre o princípio das dores. Ó,
no Monte das Oliveiras, 24, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, esse Monte das Oliveiras está lá até hoje. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da vinda da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, irmãs, olha aqui, ó, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui na minha Bíblia fala quase todos. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, irmãs, e ele vai vir, irmãs, todos verão. Olha aqui no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, e aqui ele fala, irmãs, de vigilância, quando ele diz aqui, porque assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai tudo isso. Mães, olha aqui, se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, irmãs, quando ele fala um será levado e outro deixado, e Mateus 25, quando fala das virgens nécias, as loucas e as prudentes, ali, irmãs, já ali um indicativo que não são todos que irão. Não são todos que irão. No final, vou contar aqui um testemunho forte, uma revelação. Aquilo foi uma revelação que Deus me deu. Não são todos que irão, irmãs. O indicativo ali, quando você lê isso aqui, está escrito, viu? Não estou inventando. Um será levado, outro deixado. Em Mateus 25, né, quando fala das virgens, ou seja, metade da igreja, irmãs. Não são todos. E Jesus, ele fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, irmãs, eu creio, e a Bíblia, ela relata isso, que serão poucos. Eu tenho aqui uma desconfiança de que aqueles que são mais levados para a oração, isso aí sou eu que estou falando, aqueles que se aproximam mais a Deus, isso aí sou eu, irmã Raquel, que estou falando, aqueles que se aproximam mais através da oração, que buscam mais nas campanhas de oração, que estão mais nos cultos de oração,
eu tenho uma breve desconfiança, irmãs, que são esses que irão. Os pouquinhos, irmãs. Cultos de oração geralmente não é multidão, mas você leva um cantor famoso, alguma pessoa famosa, um pregador famoso, a igreja lota. Mas eu creio, isso aí sou eu que estou falando, eu desconfio, não sei falar nisso, qual é a sua opinião, né, sobre isso? Eu desconfio, mas que os que mais estão ali, os que frequentam cultos de oração, os que são mais inclinados para a oração, são esses que irão. Por que, irmã Raquel, que você fala isso, irmãs? Se a pessoa aqui não tem vontade de orar, se deixa ser distraído e distraída pelas coisas desse mundo, se aqui ele não tem uma disciplina de oração, a carne gosta de tudo que esse tempo traz, que o inimigo até coloca. Você vê que é fácil você ficar 2 horas vendo um filme em frente a uma situação de uma televisão ou vendo qualquer coisa no celular, do que ficar 2 horas em oração, irmãs. Eu tenho uma breve desconfiança, isso eu que estou falando, que esses que são mais inclinados para a oração, esses são os fortes candidatos aí. Porque, irmãs, se eu não tenho vontade de orar aqui, se eu não tenho vontade de buscar o Senhor aqui, o que eu quero fazer lá na eternidade, irmãs? Uma outra coisa, irmãs, da vinda, esse esfriamento, essa apostasia. Há um esfriamento, irmãs, nas igrejas da face da Terra, do planeta Terra. Então, irmãs, glória a Deus. Fuja de igrejas que não valorizam a oração. Fuja de igrejas assim. Igrejas que não valorizam a oração e que não valorizam a palavra, corre dessa igreja. O cenário mundial já está todo preparado. O futuro, ao meu ver, já chegou. Eu ainda sou, irmãs, daquela época da ficha do orelhão. Quem lembra disso aqui? Tinha que comprar a ficha para botar lá no orelhão, para falar. E hoje, irmãs, através de um celular, tu fala com a pessoa vendo. Irmãs, isso é assustador, irmãs. Mas chega a ser para mim uma aberração. Como que você vai falar com a pessoa, vendo a pessoa? Mãe, isso é surreal, irmãs. Vocês já pararam para pensar nisso? Em nome de Jesus. E, por exemplo, eu tô aqui, falando aqui com vocês. Esse vídeo vai não sei nem para onde, irmãs. Através de uma onda da internet que começou em 80, começou até um pouco antes. Mas isso para mim chega a ser assustador. Falar nisso, quero dar boas-vindas, né? Todas vocês novas que têm chegado aqui. Mas, como que isso? Você tinha que ir lá no jornaleiro comprar fichas telefônicas. Só tinha telefone naquela época que tinha muitas posses financeiras. E hoje, irmãs, você pega um celular com internet e você fala olhando com a pessoa. Mães, eu me lembro até de filmes naquela época, de 80, 90, que os filmes futuristas mostravam isso, celular, você falando, e já chegamos no futuro, irmãs. Isso tudo é uma preparação para a vinda do anticristo, isto é, vírgula, se ele já não está entre nós. Aí você vê a integração da União Europeia, Mercosul, já essa internet, já quase não se tem dinheiro em espécie,
É tudo sistematizado, informatizado. E eles olhando tudo, observando quem faz as transações, quem é quem. Essa Google, ela é fabulosa, irmãs. Ela sabe de tudo. Essa Google, eles têm acesso, irmãs. Isso tudo já é uma preparação para que haja uma unificação e até mesmo a criação da moeda única. Sabia disso? Sabia. Então, irmãs, Jesus está voltando. Não faz muito tempo que eu ouvi de uma senhorinha. Oi, irmã Raquel, me diz aqui. Eu já ouvi falar tanto que Jesus vai voltar, mas vem cá, será que ele vai voltar mesmo? Ô, irmã, o que é isso, irmã? Ele vai voltar. Ele não. Tessalonicenses fala sobre isso. 2 Tessalonicenses fala sobre isso. Mateus 24, ela é. O amor de muitos e por se multiplicar a iniquidade. Eu já falei aqui no canal, irmãs, vocês ficarem assistindo canais de que líderes caiu, que líderes estão fazendo isso, aquilo outro, irmãs. Dando importância, né? A iniquidade se multiplicando e o amor de muitos se esfriando. Mas ainda existe os pouquinhos dos remanescentes, dos fiéis. Existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus sérios e sérias, comprometidos. Existem, irmãs, profetas verdadeiros. Quando ele fala assim, nos dias de Noé, que casavam e davam-se em casamento, deixa eu correr que eu quero contar minha experiência. Quando ele fala, né, como nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento. Oi, irmãs, casavam-se e davam-se em casamento. Oi, irmãs. Ou seja, as pessoas estão muito nessa vida aqui, nessa vida. Estamos esquecendo a eternidade, a vida espiritual. É a luxúria, é a visão, é o desejo desenfreado, é o apego ao materialismo, é a apostasia, que é o esfriamento espiritual. Esfriamento, o apego, o materialismo, é o correr atrás do vento, é não ter mais amor pelas almas. Isso tudo é reflexo da volta de Jesus. Ele fala que trair-se-ão uns aos outros. Tantas traições, irmãs. Tantas traições. Nós somos traídas, né? Somos traídas. E fazer com que aquilo, levar em oração e fazer com que aquilo não entre no coração, para não criar raiz de amargura, que isso impede, inclusive, de você ser salvo, viu? O rancor, a falta de perdão. Você pode perdoar. Tem gente que pensa que perdão é esquecer. Não, perdão não é amnésia. Você lembrar, mas aquilo não doer mais. Libera. Falar nisso, eu vou deixar o link aqui do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. É a ofensa, o rancor, a amargura, a falta de perdão. Isso são iscas do inimigo, de Satanás, que travam a vida da pessoa. E isso aí, irmãs, impede a salvação, atrapalha muito, viu? Então você perdoa, libera, mas isso não significa que você vai andar com aquela pessoa.
Então, irmãs, quando ele fala trair-se uns aos outros, é traição de todos os lados, amado e queridos. E você não deixar que aquilo entre, que isso reflete sim na nossa salvação. E eu quero aqui, irmãs, falar do meu relato, de uma revelação de muitos anos. Então, uma coisa aqui, diante de entrar no relato, que eu quero aqui falar, viu, irmãs, além de falar do cenário mundial, já está tudo preparado. A natureza, ela geme como dores de parto, ou seja, a natureza, né, esse descongelamento dos polares ártico, né, dos polos, esse aumento do calor, ocorre o resfriamento, o descongelamento nos polares, e está aumentando os níveis de água nos mares. Nos mares tem aumentado, tem cidades, inclusive em São Paulo, que já desapareceram. Isso tudo é reflexo da volta de Jesus, né? A fome, essa peste, passamos por uma pandemia mundial. Isso tudo aí, irmãs, é reflexo. Essa guerra, né, que lá de Israel, isso tudo é reflexo, irmãs. Quando ele fala de muitos falsos profetas, cuidado aqui com o YouTube. E também não acredite em tudo que eu falo, vocês precisam examinar as escrituras, porque creiais nela, conhece a salvação, o poder de Deus, e nelas vocês terão a vida eterna. Então vocês também não têm que acreditar em tudo que a irmã Raquel fala, vocês precisam examinar. Às vezes eu fico olhando, observando, irmãs, eu tenho muitas dúvidas com alguns profetas aqui, porque pelo que eu me lembro, quando Jesus ele vai falar com, se eu não me engano, Ananias, ele vai falar: Ananias, vai na rua chamada à direita, na casa de Judas, lá tem um homem. Mas a profecia, ela tem endereço certo, Deus dá um nome da pessoa, Deus fala onde a pessoa está, irmãs. Então, as coisas assim muito soltas, eu fico assim com um pouquinho de dúvida, viu? Mas é Deus quem vai falar, é Deus quem vai, naquele grande dia, dar o veredito. Mas nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos, tem um relato da Bispa Sônia. Isso é um testemunho forte, viu, irmãs? Quando encontra aqui o texto, eu vou contar rapidinho aqui. Ela tem um testemunho. Ananias, eu vou falar aqui, a bispa, ela tem um testemunho, isso há muitos anos, irmãs, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Ela fala que ela ia se suicidar, ela não era essa bispa Sônia, isso há muitos anos, não tinha, acho que nem ministério, não tinha nada, irmãs, era uma pessoa que era uma pessoa comum, normal, não tinha essa igreja que eles lideram. Ela conta no testemunho, era bem jovenzinha, eu ouvi esse testemunho, irmãs. Ela ia cometer uma atrocidade, ela junto com os 2 filhos, e ali teve uma briga lá com o marido, foi embora, o marido saiu, foi embora não, ele saiu naquele dia, e ela trancada naquele apartamento, ela ia cometer ali uma atrocidade com ela e com as 2 crianças. E ela relata, ela conta no testemunho que Deus enviou um homem de São Paulo, um pastor, e bateu lá na porta dela. Ela não conhecia, não sabia. Aquele homem bate lá, ela atende. E ali aquele homem, um pastor, ele fala: olha só, Deus mandou vir aqui, eu vim de São Paulo para te dizer, para você não cometer isso, para você não fazer isso, porque ele tem uma obra muito grande na tua vida. Através do teu testemunho, muitas vidas irão se render. E aí falou mais outras coisas. Naquele dia, irmãs, naquele dia, ela cometeu uma atrocidade. Eu creio até que as irmãs, ela conta isso. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãs, é que Deus, quando ele fala de forma diretiva. Ele dá um endereço, dá o nome da pessoa, fala como que a pessoa está, o que é para você fazer. Então, um outro exemplo aqui nas Escrituras, a visita de Ananias. Foi Ananias, eu queria lembrar o nome dele, é Ananias. Deus vai falar com Ananias, vai
Ele está na casa de Judas, na rua chamada direita, procura por Saulo, apelidado de Tarso, está em Atos 9, pois ele está orando. E ali Deus vai falar, vai Ananias. E Ananias ainda interrogou o Senhor, falou, Senhor, eu ouvi falar muito mal desse homem. O Senhor tem certeza? Vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar, aleluia, o quanto que ele importa sofrer por amor do meu nome. Então, a profecia, a voz profética, ela tem endereço certo. Deus falou para Ananias, vai no tal lugar assim, assim. Então o Senhor me ordenou, dispõe-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo. Então, irmãs, eu fico assim muito pé atrás com algumas coisas soltas, mas isso tudo é reflexo da volta de Jesus. Esse cenário mundial, o inimigo infiltrado em todas as áreas, ele está infiltrado na moda, na cosmética, na comida, ele está infiltrado aqui nesse sistema, né? Na mídia, todas, irmãs, inclusive até dentro das igrejas, né? Precisamos estar muito ligadas para não sermos distraídas do culto. Viu, amada igreja? Você está num culto lá e pessoas às vezes entram para te distrair, para te desligar, às vezes está sendo usado pelo inimigo. Então, irmãs, em todas as áreas, bruxos e bruxas entrando em igrejas, Então, irmãs, o assunto é muito sério, muito sério. Então, eu fui muito constrangida por aquela irmã. Talvez eu traga um estudo assim, um pouco mais aprofundado sobre isso no futuro. Eu fiquei muito constrangida quando aquela irmã, um beijo, viu, irmã Patrícia? O nome dela é Patrícia. No seu coração. E eu aceito sugestões, viu, irmãs? Talvez eu não tenha falado assim com tanta propriedade, mas para provocar reflexão. E então vamos nos preparar, que o Senhor nos ajude. E eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos, irmãs, muitos anos mesmo, muitos anos, eu não era nem dessa igreja que eu congrego hoje, eu era da Igreja Batista. E eu me lembro que eu congregava nessa igreja na época, e lá nessa igreja, irmãs, eu congregava lá, a minha realidade era lá, são muitos anos, e Deus me deu um sonho profético sobre a vida dele. E nesse sonho, era um sonho assim que Jesus vinha, buscava os seus e quase ninguém percebia. Quase ninguém percebia. Porque a igreja, aquela igreja na época no qual eu congregava, na época, continuava cheia. A igreja lá aproximadamente uns 200 membros por aí, no máximo uns 200, uma igreja pequena. E ali, irmãs e irmãos, a igreja continuava cheia dia de domingo à noite. E Jesus veio, voltou e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E a igreja só foi se dar conta, aquela igreja na época, né, no qual congregava, porque alguns irmãos, poucos irmãos, sumiram, desapareceram. E ele passou um domingo, a pessoa não apareceu, no outro domingo também não apareceu, e no outro domingo, o que está acontecendo com esses irmãos? E eram irmãos assíduos na igreja. Quem subiu, irmã Raquel, irmãs, desse grupo todo, daquela igreja na época que eu congregava. Quem subiu? O pastor subiu, a irmã do pastor subiu, a esposa do pastor subiu. Olha só, então 3 pessoas que eu me lembro. O pastor subiu,
a irmã do pastor subiu, a esposa do pastor subiu dali daquela igreja. Um irmãozinho que tinha uma deficiência na perna que sentava lá atrás, ele subiu. E uma irmã que me forjou na oração, que ela já não está mais aqui, ela dorme no Senhor. A irmã Valdiva, ela subiu. 5 irmãos subiram dessa igreja. E foi passando, e esses irmãos sempre lá, irmãs. E passou assim, acho que um mês e meio, foram ver o que está acontecendo com esses irmãos que não têm vindo. Foram se dar conta que subiram. Teve o arrebatamento e sumiram. E ali a igreja, e todas as igrejas, foi passando muito tempo, esses irmãos não apareciam, todas as igrejas do planeta aconteceu também isso, irmãs. Pouquinhos irmãos de cada igreja, pouquinhos mesmo, irmãs. Pouquinho, irmãs. Pouquinhos, meia dúzia no máximo. E ali, irmãs, amada igreja, o que aconteceu? Eu fui perguntar ao Senhor. E a atmosfera mundial, a atmosfera aqui, no lugar aqui onde eu morava, onde eu moro, do mundo e daqui mudou, porque o Espírito Santo, irmãs, já não estava mais aqui. Então era uma atmosfera pesada. E as pessoas que ficaram começaram a ir para os montes para orar, para buscar. E ali eu me lembro, né, que religiões que não professam o Senhor Jesus foram para os montes. E esses irmãos que foram para os montes, eles estavam sendo caçados para serem mortos. Uma perseguição assim muito forte, irmãs. E alguns se escondiam nos montes, pelas pedras, pelos buracos. E ali eu fui buscar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que essas pessoas ficaram? E ali, irmãs, Deus me dava uma revelação. Uma revelação muito forte. E teve culto nesse dia na igreja onde eu congregava na época, que era a Igreja Batista do Calvário. E esse culto teve que ser de portas fechadas, porque os cultos abertos ao público já não era mais possível. Então o culto de portas fechadas, não podia fazer muito barulho. E ali, irmãs, o que aconteceu? Eu me lembro que eu estava na porta. Lá eu era diaconisa. Eu me lembro que eu estava na porta. E ali na porta, irmãs, Deus me dava a revelação de cada irmão, cada irmã que entrava. E ali Deus me dava na testa de cada um pecado que cada um tinha. Os pecados, né, que cada um tinha. E ali uma pessoa entrava aí na testa, né, mentira. Pecado da mentira. O outro entrava, aí eu via escrito na testa vaidade, pecado da vaidade. E quando era uma vaidade, não era uma vaidade de brinco, batom, anel, nada disso, não. Era uma vaidade intrínseca, uma valorização do ego. Aquela sensação de querer ser mais importante, melhor do que os outros. Esse tipo de vaidade. Então estava escrito assim na testa da pessoa, vaidade. E eu ficava olhando, irmãs, cada pessoa que entrava. Aí o outro, né? Aí entrava outra pessoa e estava escrito pecado, fornicação.
Então, assim, irmãs, eram pecados intrínsecos de foro íntimo, pecados que hoje as pessoas como é que eu posso dizer, não se atentam, porque são coisas aparentemente pequenas. Algo que me chamou muita atenção é que não eram, como para cada uma de nós, né, rotulados como pecados grandes, mas era assim, mentira, mas é assim, aquelas mentirinhas, né, aquelas coisinhas, né, aquelas mentirinhas socialmente aceitas, pecado, e que impedia essas pessoas. Não era um pecado assim de matar, um pecado de... Irmãs, não, irmãs, eram coisas, entre aspas, quase que relevante hoje aos nossos olhos. Ah, mas o que isso tem a ver? Não, tem a ver sim. Então, obrigada, viu, amada, pela sugestão do vídeo. Depois eu vou trazer com assim, um roteiro, de uma forma mais organizada aqui no canal. É super importante para nós nos atentarmos e cuidar um pouco mais da nossa vida espiritual, valorizar a oração, os princípios espirituais e, como o próprio Jesus vai falar para uma das igrejas lá no Apocalipse, voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, a carta em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Então, esse é o tempo de nós nos lembrarmos e voltar ao primeiro amor, à primeira essência, voltar a uma vida, uma caminhada com Deus, voltar às primeiras obras, voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o revestimento de poder, buscar ali a santidade, buscar ler mais a palavra, buscar mais a oração, buscar se consertar com Deus, buscar endireitar as veredas, deixar relacionamentos roubadores, relacionamentos que são enviados do inimigo para a nossa vida, né? E voltar ali à pureza, viu? Puros de coração, né? Deus retirar do nosso coração toda a malícia, toda a maldade, que isso também é pecado, viu? De foro íntimo. Então, irmãs, que Deus abençoe, viu? Fiquem na paz do Senhor. E Jesus está voltando, hein?